Olá pessoal, good evening, good morning, good afternoon, if you are going to watch this video in this period, ok? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, qual o horário que vocês vão ver esses vídeos, tá certo? Pessoal, principalmente você que é do curso de inglês, essa, esse, essa parte do assunto, ela é complemento do presente simples, aquele assunto que a gente vai ter na nossa avaliação, tá certo? Então, como ela faz parte, eu vou aqui fazer esse vídeo para você assistir e você vai tirar suas dúvidas, certo? Durante a semana, se tiver com alguma dúvida, vou passar uma atividade acerca disso para você praticar e para a gente treinar isso. Aqui nós vamos falar sobre a time expressions, que nada mais é, pessoal, do que como é que eu posso dizer? A expression é como se fosse o quê? Uma expressão de tempo, certo? Que é complicado para aqui é meio. Então, é quando ele fala assim, ó, se partir do verbo que está à esquerda. Por exemplo, I get up at 6. Então, eu acordo às 6. Se vocês usarem essas partes que estão em negrito, elas são chamadas de preposições, porque elas são usadas justamente para ligar com alguma coisa, ou ela às vezes sozinha, ela pode ser um advérbio, um complemento adverbial. Nesse caso, então, as preposições que nós temos aqui são at. Deixa eu colocar aqui. Nós temos aqui, ó. Nós temos nós temos until, nós temos before e nós temos. Nesse caso, a tradução de cada uma seria, por exemplo, at. At ele é bem usado para quando se fala a que horas. Por exemplo, at 6, at 9, às 9. Então ele é muito comum, claro, pode usar em outras coisas, pode, mas ele é muito utilizado para a hora. Se eu perguntar para você, por exemplo, what time do you get up? Que hora você acorda? Você vai falar o quê? I get up at 5. I get up at 6:30. 6:30. E assim vai. Então, at é utilizado para dizer a qual hora algo acontece ou alguém faz. O around, ele já é também usado para a hora, mas ele é usado para não precisão. Ou seja, quando você usa ele para dizer que mais ou menos tal hora. Por exemplo, olha a resposta que essa pessoa deu logo embaixo. What time do you go to bed? Ei, que hora você vai para a cama? Que hora você vai dormir? Aí a pessoa diz, oh, I go to bed around 10. Ela não dá um horário preciso. Se é 9:30, se é 9, se é 10, mas entre esse horário, até as 10, digamos assim, por volta das 10, é que ela vai dormir. Então esse at diz a hora, bem dizer exatamente, e around ele dá uma ideia de aproximadamente tal hora. Beleza? Vamos lá. O próximo time expression, que aí no caso já não é uma preposição, early é um advérbio de tempo, cedo. Então, diretamente você vai usar a palavra early, cedo. What time do you get up? Tá a mesma coisa lá, que ele colocou a hora. Você pode dizer o quê? I get up early. Eu acordo cedo. Aí o de baixo. I get up late. Eu acordo tarde. Então, early é cedo e late é tarde. Tá certo? Então, o aluno ele aprendendo essas preposições e advérbios de tempo, ele vai conseguir manter uma conversação maior e desenrolar mais. Tá ok? Outra expressão, outra preposição utilizada aqui é o until, que dá a ideia de o limite, até. Certo? Por exemplo, what time do you stay up? Ei, que horas você fica, né, até tarde? Ou acordado até tarde? A pessoa fala, I stay up until midnight. Rapaz, eu fico acordado até meia-noite. Então, se você disser I stay up, eu fico acordado. I stay up at, não, I'm sorry, until 9. Eu fico acordado até as 9. Então, quer dizer que a partir dali você já vai dormir. Então, essa parte de until, ele é usado até, é o limite, tá certo? A gente não pode confundir com around, que é mais ou menos ou aproximadamente, tá certo? E os dois que é bem simples é o before,
que significa antes, e o after, que significa depois. Então veja como é interessante. Então, você dominando essas preposições de tempo, né, que é chamado de time expression, e eu utilizo dois advérbios aqui, que é o early e o late, tá certo? Você já vai dominar uma conversa, né? What time do you go to school? I go to school early. Eu vou para a escola cedo, eu não me atraso, digamos assim. Tá certo? Então, essas foram as mais utilizadas. Agora, existem aquelas preposições que você vai usar com períodos dos dias. Por exemplo, morning, manhã, afternoon, à tarde, night, noite. Então, cada um desses períodos ele usa a sua preposição correta. Porém, tem dois que são mais fáceis, que é o morning e, aliás, os três, desculpa. O morning, o evening e o afternoon. Todos esses três você vai usar in. Por exemplo, what time do you study at school? Que hora você estuda na escola? Ok? I study in the morning. Eu estudo pela manhã. Eu estudo na manhã. Não importa a tradução no nosso idioma. Or I study in the afternoon. Eu estudo à tarde. Entendeu? Se tiver quem estude de tardezinha, pode falar I study in the evening. Entendeu? Então veja, é você dominar o uso das preposições para formar time expression, ou seja, para formar expressões de tempo. Tá ok? Já com a noite, você não vai usar in the night. Não existe. Você vai usar at night. À noite. Por exemplo, what time do you watch TV? Que horas você assiste TV? Aí você fala, I watch TV at night. Eu assisto à noite. Or I watch in the morning. Eu assisto pela manhã. E assim vai. Então veja como é interessante você dominar essas expressões para você falar o inglês bem, para você escrever bem, responder corretamente, etc. Tá ok? Agora, com dias da semana, isso aí foi período do dia. Período do dia, você vai usar o in na maioria e apenas um período que é a noite, que é o night, você vai usar at. Beleza? Agora, para os dias da semana, você vai usar o on. Por exemplo, deixa eu ver aqui, com relação à minha aula. Digamos que eu dou aula numa turma tal na segunda. Aí, peraí. What time do you give classes? I'm sorry, desculpa. Não é what time, não. When, que é quando, né? A gente já viu também. When do you give classes at school? Aí eu falo, ok, I give classes on Mondays. Rapaz, eu dou aula nas segundas-feiras. Oh, no. I give classes on Tuesdays. Eu dou aula nas terças-feiras. Então, veja, com o dia da semana, eu vou usar o on. Aos sábados, eu vou para a praia. On Saturday, aos sábados, on Saturday, I go to the beach. On Saturdays, aos sábados, ou on Sundays, I go to the shopping. Eu vou ao shopping. Então, aos domingos, eu vou ao shopping. Então, veja, on, mais dias da semana. Tá certo? E também pode ser usado com weekdays, dias da semana, weeknights, né? Períodos da noite, e noite, assim no caso, né? E weekend, nos fins de semana, e Friday, sextas-feira, beleza, tá certo? Então veja, outra questão de expressar tempo com relação de horas, ele tem aqui a time, expressando os tempos do relógio. Isso é tranquilo. Quando você tem a expressão AM, isso quer dizer que é pela manhã. É como se dissesse, I get up at 6 a.m. Mas você pode falar também, I get up at 6 in the morning. Tá correto. Ou você usa a.m., que é, né, pela manhã, de manhã, né, antes do meio-dia. E p.m., ele é depois do meio-dia. Por isso que se chama post-meridian. Então, se alguém perguntar o que é p.m., é post-meridian, após o meio-dia. E o que é a.m., ante-meridian, antes do meio-dia. Então, o antes do meio-dia, ele vai ser pela manhã, in the morning. Já o post-meridian, ele pode ser na tarde, in the afternoon, porque você fala assim, ó, at 3 p.m., às 3
depois do meio-dia? Às 3 da tarde. Então você pode falar at 3 in the afternoon. Tá correto. Aqui ele botou 6 porque já é tardezinha, por isso que ele colocou in the evening. Só que se for mais para frente pode ser at night, à noite, sem problema nenhum. Tranquilo? Então veja, isso é para vocês assistirem, verem, reverem esse vídeo, tá certo? E aí, nesse caso, o que é que vai acontecer aqui? Deixa eu tirar esses negócios do meio. Beleza? Aí eu vou passar para vocês essa atividade, tá ok? Fazerem, tá? Lá no Google Classroom para vocês praticarem. Aí, claro, eu vou ter o hábito de corrigir e tirar algumas dúvidas lá. Eu escrevo lá, ó, aqui era para ter usado isso, porque é assim, assim, assado. Tá certo? Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pratique. Só que antes agora eu vou colocar o áudio, porque é bom também vocês ouvirem, porque como é curso, o bom é ouvir para a gente desenrolar essa questão. Beleza? Só um momento aqui. Vou colocar o áudio para vocês ouvirem. Page is not grammar fuss. Time expressions. I get up at 6 on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I exercise before noon on Sundays. I wake up after noon on Sundays. Expressing clock time. 6. 6. 6 o'clock. Veja que quando ele fala 6 o'clock, ele quer dizer que é uma hora fechada. Tá certo? What time do you go to school? Que hora você vai para a escola? Se você vai de meio-dia, você vai dizer, ok, I go to school at 12 o'clock. Às 12 horas. É como se tivesse 12 em ponto. Hora fechada, não tem minuto. Se tiver minuto, não se usa a palavra o'clock. Tá certo? O o'clock ela só é posta quando, ou falada, digamos assim, quando você fala hora fechada. What time do you get up? Que hora você acorda? I get up at 5 o'clock. Eu acordo às 5 horas em ponto. Entendeu? Então esse o'clock é nesse estilo. 6 a.m. equals 6 in the morning. Ok? O que é que ele está dizendo? 6 a.m. equals quer dizer igual. Equals 6 in the morning. 6 p.m. equals 6 in the evening. Mesma coisa. 6 p.m. ele está dizendo que é equals, igual, semelhante a 6 in the evening. Ok? É como se também se ele tivesse posto 3 p.m. equals 3 in the afternoon. Tá certo? Mesma coisa. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Claro que vai ser a nossa atividade avaliativa. Tá bom? Estudem. Vou colocar depois no canal no WhatsApp os assuntos, que é a unidade, é a lição 1 e a lição 2. Mas eu vou colocar os nomes direitinho, né? Para vocês analisarem, tá ok? Pessoal que faltou, dá uma olhadinha geral nos vídeos anteriores que eu já coloquei. E eu coloquei ele com mais 3 vídeos. Porque eu ia colocar lá no WhatsApp, mas aí eu coloquei um e dentro desse vídeo já tem mais 3. Para vocês já reverem até lá, porque sexta-feira agora não há aula, certo? Só na próxima com a nossa atividade. Lembrando, 40 minutos de avaliação. Beleza? Brigadão, tenha um bom fim de semana e Deus abençoe. Bye, bye.